Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco e louvado seja o nome dele. Neste vídeo, faremos uma diminuta reflexão acerca do aforismo filosófico que se contém na memorável frase, aspas, conhece-te a ti mesmo, que pretendo correlacionar a ontologia cristã do amar ao próximo como a ti mesmo, em reflexões por um gnóstico cristão e espírita que a mim próprio denomino. Por fundo musical, o instrumental coreano Ocean Dream, ou Sonho Oceânico. Lembremos-nos sempre, a fé espírita imprescinde do raciocínio, pois a razão fundamenta a fé boa. Entretanto, que seja uma razão com os amorosos olhos da caridade. Assim diz o aforismo. Aspas. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Então, saibamos acerca desta inolvidável frase. Na cidade considerada como o umbigo do mundo, a polis de Delfos, na Grécia, no frontispício do belíssimo templo ao deus Apolo, existe um baixo relevo contendo a seguinte frase, aspas, conhece-te a ti mesmo e conhecerás ao universo e aos deuses. Os antigos acreditavam que essa mensagem, recebida no oráculo de Delfos por uma pitonisa oracular, fora transmitida pelo próprio deus Apolo. É frase curta, todavia caríssimos e caríssimos meus. De um titânico simbolismo este que mais adiante analisaremos. Mas antes, oportuno que esclareçamos que o deus grego Apolo fora considerado o deus da razão, da justiça e da retidão. Alguns séculos antes da nossa atual era cristã, era muito comum as consultas aos oráculos, mas lembro que os oráculos nada mais eram e nada mais são do que a resposta espiritual ao mundo material trazida por uma pessoa, geralmente do sexo feminino, com a capacidade de se comunicar com os deuses, com os espíritos, o que em seguida era interpretado, esses dizeres, por um sacerdote, que transmitiam a informação ao consulente. Portanto, sigamos com a história que nos importa, os mitos e as filosofias socráticas. A história. Querefonte, o desvairado amigo de Sócrates. Conta-se que Querefonte, grande e bom amigo do jovem Sócrates, resolvera ir em viagem a Delfos com a intenção de consultar o oráculo, que à época era uma pitonisa de nome Sibila, uma mulher que sentava-se sob a pedra sibilina, aspirava os vapores da decomposição draconiana de Piton, um dragão fêmea, cuidadora de Gaia, e que fora abatida e lançada por Apolo nas profundezas de Delfos. Querefonte, entre outras indagações, indagara ao oráculo quem era o homem mais sábio e inteligente de Atenas, da Grécia, do mundo. Recebeu por resposta daquele oráculo uma única palavra, qual seja, Sócrates. Contente e feliz, Querefonte, com as mensagens recebidas, volta para Atenas e, muito alegre, reporta ao jovem amigo Sócrates a indagação e a respectiva resposta, informando-lhe haver recebido da pitonisa Sibila a resposta de que ele, Sócrates, era o homem mais inteligente e sábio que havia. Sócrates, de pronto e imediato, refuta a informação reportada, dizendo a Querefonte: não é possível, pois só sei que nada sei, tornando-se tal dizer verdadeiro aforismo axiomático. Todavia, meus irmãos e irmãs,
Já que tal mensagem reporta uma resposta dos deuses transmitida pela famosa pitonisa, Sócrates resolveu pesquisar e confirmar a veracidade da informação. Para tanto, decide que a partir de então levaria indagações várias aos sábios que encontrasse, relacionando-se com a população sábia. E assim e daí inicia-se a tão respeitada dialética socrática, que é consistente em responder indagando, ocasionando conclusões recíprocas. Portanto, com a dialética socrática, o filósofo Sócrates dá início ao período antropológico da filosofia grega, que sabe-se que, a partir da ideia de que o autoconhecimento, o conhecimento de si, é a base para todos os outros conhecimentos sobre o mundo. Assim, meus caros e minhas caras, sigo agora as reflexões minhas sobre o aforismo délfico e o amor ao próximo preconizado pelo grande mestre nazareno, o Excelsior Cristo de Deus, Jesus, nosso guia e modelo ofertado pelo Criador. Indaguemos então. Primeira indagação. O que é o método dialético socrático que não o relacionamento isonômico entre os homens, um princípio da igualdade criado por volta de 510 a.C., por Clístenes, um político filósofo grego, onde se tratam os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, com desiderato, adentrarmos as verdades de cada um, terminando numa verdade única, uma verdade em síntese, que é aceita pela maioria. Pergunta 2. O que é esse relacionamento humano uns com os outros em atividades intelectuais, em atividades comerciais, em atividades pedagógicas, escolares e domésticas, que não a busca fraterna e solidária para o bem maior, contido na verdade suprema e absoluta? Pergunta 3. E o que é a verdade aceita pela maioria, que não a felicidade hominal, tão sonhada e romanticamente cantada por todos nós outros, erráticos, nesses muitos mundos moradas da casa do nosso Pai? O aforismo délfico do conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses nos orienta ao autoconhecimento, que embasará todos os conhecimentos contidos no universo, assim e em cima como embaixo. Mas não há melhor modo de nos conhecermos do que através do relacionamento humano na vida cotidiana, praticado por Sócrates até seus últimos instantes de vida. E pelo modo preconizado à farta no Novo Testamento, máxime pelo muito bem-amado apóstolo João em seu Evangelho, no capítulo 15, versículo 12, onde, aspas, o meu mandamento é este: amem uns aos outros como vos amo. Fecha aspas. Entretanto, não há se falar em relacionamento para nos conhecermos uns aos outros com a intenção precípua de conhecermos-nos a nós próprios, levando-nos a conhecer ao universo e aos deuses, continente do eterno aforismo délfico, sem antes, muito antes, praticarmos o relacionamento fraterno. Pela prática da caridade segundo a entende, pratica nosso guia e modelo, ofertado pelo Criador de tudo que há criado, Deus nosso Pai. Caridade esta que mensurada na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições existentes em todos nós e no perdão de toda e qualquer ofensa. Assim, meus caros e minhas caras, findo essa reflexão, louvando tributos ao Criador de tudo o que há criado, Deus nosso Pai. Assim seja.